Olá, amigos da TV Justiça, está começando agora mais uma edição de Justiça em Foco, programa que leva você, cidadão brasileiro, até o dia dos tribunais de todo o país. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, com jurisdição em Minas Gerais. Aqui nos estúdios da TV Justiça, o desembargador Eduardo Augusto Lobato, presidente do TRT de Minas Gerais. Nós vamos primeiro, como sempre, saber um pouco sobre a carreira do presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. O desembargador Eduardo Augusto Lobato nasceu em Belo Horizonte. Iniciou a carreira de magistrado trabalhista em 1980 por concurso público. Promovido a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento em 1982, presidiu as juntas de Itajubá e as 7ª, 22ª e 29ª juntas de Belo Horizonte. Em 1999, foi promovido a juiz do tribunal pelo critério de antiguidade. O desembargador Eduardo Lobato integrou a administração do TRT de Minas no biênio 2008-2009, no cargo de corregedor. Preside o Tribunal Regional do Trabalho em caráter provisório desde janeiro de 2010. Desembargador, antes de mais nada, agradeço a sua participação, aceitar o nosso convite para vir até os estúdios da TV Justiça para passarmos ao cidadão brasileiro um pouco da realidade de mais esta importante corte que compõe o sistema judiciário, no caso especificamente trabalhista. Desembargador, uma pergunta que já é clássica aos nossos convidados: por que direito? Bom, agradeço o convite de estar aqui na TV Justiça. E quanto a essa questão, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Me casei muito cedo, então precisava de um curso que eu pudesse fazer trabalhando. E já era servidor público, e eu vislumbrei no direito a possibilidade de uma gama muito grande de atividades, tanto no serviço público como fora dele. Então, optei pelo direito, em razão disso. Um curso que eu poderia fazer trabalhando, não é? Diferente de outros cursos, como medicina, que exige praticamente horário integral. Enquanto que o curso de direito eu poderia fazer à noite, e isso me permitia trabalhar durante o dia. Acabou se tornando uma paixão o direito? Sim, acabou que ainda cursando a faculdade de Direito, estagiei no escritório de advocacia, depois fiz concurso para delegado de polícia, depois fui promotor de justiça e sou juiz, né? Sou magistrado há 31 anos. Curiosamente, quer dizer, passou pela área de atuação da Delegacia de Polícia, Ministério Público e Justiça do Trabalho. Como é que foi esse caminho, desembargador? Como promotor de justiça, eu prestava assistência judiciária, porque na comarca de primeira entrância, as juntas na época existiam 35 juntas só no estado de Minas Gerais, e elas ficavam somente em cidades de maior porte. Nas cidades de menor porte, como era o caso da primeira entrância, né, não existia junta de conciliação e julgamento. Quem prestava assistência judiciária era o promotor de justiça. E isso me levou a gostar do direito do trabalho e ver a importância do direito do trabalho para levar a justiça àqueles que realmente necessitam dela, né? Isso que me levou a depois a na magistratura trabalhista. E logo foi promovido a presidente de Junta de Conciliação e Julgamento. Quando eu entrei para a Justiça do Trabalho, como disse, a justiça era muito pequena, né? E depois ela cresceu um pouco e isso me possibilitou chegar à titularidade, na presidência de uma junta de conciliação e julgamento, numa certa rapidez. E depois cheguei ao tribunal mais tarde, né? Cheguei ao tribunal apenas em 1999, antes como convocado. Fiquei muitos anos como convocado no tribunal e depois promovido em 1999.
Desembargador, cada localidade, o direito é um só, mas cada localidade, cada estado, cada vara tem as suas próprias características. E o desembargador atuou em Itajubá, depois em Belo Horizonte. A situação é diferente. Como é a diferença entre esses locais, por exemplo, na atuação, no dizer o direito? Eu fui juiz, inclusive, em Goiás, né? O Tribunal Regional do Trabalho, da terceira região, à época, tinha jurisdição sobre o Distrito Federal em Goiás. Eu fui juiz em Goiânia, juiz substituto em Goiânia. E de lá saí quando foi criado o Tribunal da 10ª Região. Eu voltei para Minas e logo depois promovido para Itajubá. A cidade de Itajubá, eu passei lá 2 períodos de economia bem diferente. Quando eu cheguei em Itajubá, era uma vara de grande movimento, em razão de umas dispensas nas fábricas de doce. E também porque várias empresas foram para o Nordeste em razão de incentivos fiscais lá naquela área do Brasil. E Itajubá sofreu um esvaziamento econômico. Não é? As fábricas de doce, elas fecharam em razão de alteração climática. O frio não é tão intenso. Não é? Cada dia que passa, os invernos se tornam mais quentes. E isso levou as fábricas de doce a fechar. Todas fecharam. A Sica, Colombo, uma fábrica de um grupo estrangeiro também. Então, o volume de reclamatórios foi muito grande. Depois teve uma época de calmaria e depois houve um retorno das indústrias para Itajubá e um novo incremento econômico. Na cidade do interior também tem a característica do trabalho rural. Lá eu tinha muitas reclamatórias contra as grandes fazendas. É uma região onde as fazendas são muito grandes, né? Tem as fazendas lá da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, né, que tem várias propriedades rurais na região, pelo menos tinha na época. A JB Duarte também, a Sica, Colombo, tinham lá aqueles parceiros que produziam as frutas. Então, nós tínhamos lá muita reclamatória de trabalhador rural, né, que é uma característica diferente de Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, nós temos as reclamatórias da construção civil e do comércio. O desembargador já entrou justamente num aspecto interessante, que é justamente a respeito das características socioeconômicas do Estado, que levam justamente às diferentes formas, às diferentes características da atuação dos juízes de acordo com as suas respectivas áreas de trabalho, especificamente no que se refere aos tribunais trabalhistas, exatamente a questão do tipo de economia que move aquela unidade da federação, ou a área de jurisdição específica de uma determinada corte. Nós vamos ver quais são as principais atividades econômicas de Minas Gerais e conhecer melhor a situação do trabalhador rural e urbano do Estado. Com quase 20 milhões de habitantes, Minas é o segundo estado mais populoso do Brasil e o terceiro mais rico da federação. O Parque Industrial Mineiro só perde para o de São Paulo. As principais indústrias são a de mineração, metalurgia, automobilística, alimentícia, têxtil, construção civil, produtos químicos e minerais não metálicos. Em maio deste ano, foram criados 56.997 novos empregos com carteira assinada em Minas Gerais. Esse número representa um crescimento de 1,46% em relação ao mês anterior, abril. Agropecuária, serviços, indústria de transformação, construção civil e comércio foram os setores que geraram maior número de emprego. O crescimento das vagas na agropecuária foi atribuído à colheita do café. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego. Desembargador, como antes mesmo de vermos esta reportagem da TV Justiça a respeito da realidade socioeconômica do Estado, o desembargador já fez uma abordagem relativa à questão das características do Estado de Minas Gerais, que tem uma grande quantidade de empregos rurais, mas também é um Estado que é muito industrializado. Como isso incide diretamente na realidade, no dia a dia da própria Justiça do Trabalho, do trabalhador, e já em relação às demandas que existem no próprio TRT?
se pega um mapa econômico de Minas Gerais, nós vamos ver que Minas é como se fosse o retrato do Brasil, né? O norte é como se fosse o Nordeste, né? Nós temos, inclusive, a área da Sudene, dentro do estado de Minas Gerais. O sul, ele tem a característica do sul do Brasil. E o centro tem a característica da industrialização da área metalúrgica, que nós chamamos de área metalúrgica, né? E, então, nós temos uma economia muito diversificada. Nós vamos ao sul, nós temos indústrias também, né? Mas temos lá a plantação do café, né? Uma das atividades econômicas mais expressivas, né, do sul de Minas. Nós vamos lá para o Triângulo, nós temos, além da atividade agrícola, tem atividade pecuária também muito atuante e também atividade industrial. E o norte é mais atividade realmente agropecuária e agrícola, né? Tem lá aquela área do Vale do Jaíba, né, onde se plantam hoje frutas que vão para o Brasil e para o mundo inteiro. E a zona da mata, característica muito ali da proximidade do estado do Rio, né? E fora a atividade turística. Minas tem uma atividade turística muito grande nas cidades históricas e procurando estimular essa atividade. Então, é um estado que é um retrato do Brasil. Então, nós temos cada região a sua característica, mas uma atividade econômica intensa e bastante diversificada, né? E cada região com as suas características, né? O que leva a um trabalho maior dos magistrados na necessidade de conhecer esses meandros de cada uma destas micro-regiões, digamos assim, fazendo uma verdadeira síntese do Brasil. Principalmente o juiz do trabalho, ele deve conhecer com profundidade a região em que ele presta jurisdição, para prestá-la bem. Exatamente por isso, nós vamos chamar o intervalo, porque no próximo bloco nós vamos fazer exatamente uma abordagem, o telespectador vai conhecer, vai saber como funciona exatamente o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais. O nosso convidado de hoje é o desembargador Eduardo Lobato, presidente do tribunal, com quem nós continuamos a conversar daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Não saia daí.